Não entra neste telão o Lucas Pedrosa porque ele teve um probleminha de alergia. A Vitória? Não, mas eu tô falando sério, Venê. Não é brincadeira. É verdade, Alex, é alergia mesmo de negócio de saúde dele. Pô. Tem nada a ver com Vasco, não. Fizeram um maior showzão aí, campanha de vacinação e tal, não sei o quê. Ele não deve ter tomado, ele esqueceu de tomar a própria vacina que ele mesmo faz Alô, campanha. Pedrosa, alergia à Vitória, Ai, né? meu Deus do céu. Melhoras pra Pedrosinha. Vamos colocar no telão Daniel Dutra, direto de São Januário. Boa tarde pra você, Daniel. Ih, chique já lá no negócio da Sul-Americana, Venê Casagrande. Fala, Dani, conta pra mim, o que você já viu por aí? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Venê. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Esporte. Olha, São Januário já está nos preparativos para o jogo de hoje à noite. Atrás dos gols, as torcidas já colocaram algumas faixas. Atrás de mim tem uma faixa relembrando os títulos do Vasco, títulos sul-americanos do Vasco. E, como sempre, a expectativa é de um público muito grande aqui em São Januário para apoiar a equipe durante 90 minutos. Hoje não pode ser diferente, né, Fernanda? É dia de Copa. Ô, Daniel, vamos relaxar aqui. Ô, Venê Casagrande. Primeiro dia do Daniel entrando no nosso telão. Nem ele parece. era nosso estagiário, aí já foi promovido, Daniel, tá chique. Isso. Daniel faz nossas artes todas por aqui. Muito bem, por sinal. Muito bem, ele tem muito talento. Muito Faz talento. já reportagem, tudo. Mas hoje é a primeira vez que ele tá tete a tete com o povo. A primeira vez a gente nunca esquece, né, Daniel? Ô, Daniel, vai ser com a gente. Ô, Daniel, conta pra mim. Matheus Carvalho é o grande cara pra substituir ali a posição do Hugo Moura, que tomou o vermelho e não pode jogar essa partida. Eu queria que você também me falasse qual deve ser esse Vasco que o Diniz vai escolher para o jogo de hoje, Daniel. Pode falar, taca a pau nesse carrinho, Daniel. Exatamente, Fernanda. Se tem desfalque, também tem retorno importante. Felipe Coutinho deve atuar como titular, ou pelo menos no segundo tempo. Ele que vem atuando bem nas últimas partidas antes de ter um desconforto. Não jogou contra o Fluminense, mas já está disponível novamente. Inclusive, foi ele que marcou o primeiro gol, um golaço contra o Melgar no primeiro turno, e agora está disponível novamente. Como a gente viu no VT do Rodrigo Cabelli, o Hugo Moura suspenso, não pode jogar, e quem deve atuar no lugar dele é Matheus Carvalho, o famoso Matheus Cocão. Matheus Cocão, Venê Casagrande. Ô, Dani, você já sabe, mas eu quero também saber a tua opinião, hein, Dani? Então, a provável escalação do Vasco tem o Léo Jardim, Venê, o Paulo Henrique, o João Vitor, o Luiz Gustavo, o Piton. Até aí, né, Tudo nenhuma bem. novidade, né, meninos? Padrão. Aí tem o Matheus Cocão, no lugar do Hugo Moura, o Tietê, que eu acho que está sendo esse cara de confiança do Diniz, né? O Coutinho, o Ryan, que está sendo tá jogando muita bola. Melhor jogador desde a chegada do Diniz ao Vasco da Gama, na minha opinião, pelo menos. Nuno Moreira e Verrete, Venê Casagrande, já vou contigo, Daniel. Gosta desse time do Vasco? Olha, gostar eu acho que poderia ser melhor, né? Sejamos francos, mas dentro das possibilidades que o Fernando Diniz tem para poder montar essa equipe, e a gente precisa levar em consideração a escalação do último jogo, quando ele não teve um jogador no meio de campo, o que ele fez? Ele colocou o Matheus Cocão. Então, obviamente, dessa vez ele deve manter a escolha dele, nesse caso, no lugar de um volante mesmo, no caso do Hugo Moura. Porque ele colocou o Matheus Cocão no último jogo, no lugar do Coutinho, suspenso, e adiantou um pouco o Tietê. E aí o Tietê vem sendo esse coringa do Diniz, né? O que é muito natural, porque o Tietê já trabalhou com o Diniz em outros momentos, ou seja, conhece muito bem como o treinador gosta de trabalhar. E não é uma maneira fácil de você entender, pelo contrário. Os jogadores brincam, né, que precisam de tempo para poder compreender melhor o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Então, dentro dessas possibilidades, eu acho super natural essa escalação. Acho até que está certo, ele está sendo coerente, na verdade. Então, não vejo nenhum problema ele colocar o Matheus Cocão na vaga do Hugo Moura. Acho até melhor do que ele jogar ao lado do Hugo Moura. Com os dois, né? Exatamente. O próprio Pedrosa passou... O Pedrosa comentou isso aqui, ele se eu não me reclamou engano. várias vezes que ele não concordava que colocar o Hugo e o Matheus. São Porque, dois bons teoricamente, jogadores, mas... O Matheus, que é mais de marcação, ele fica mais um pouco, e o Tietê tem mais liberdade para poder flutuar ali no meio de campo. O Matheus será um camisa 5, que é o que o Hugo faz e está suspenso pelo vermelho. Ô, Daniel, esse é o provável time aí do Vasco. Eu queria que você mostrasse, Daniel, e se você quisesse dar também a sua opinião, e logo depois mostrasse o que você tá vendo aí. São Januário é muito bonito, hein, Daniel?
É isso mesmo, Fernanda. Diante da equipe que o Vasco tem, acredito que realmente é o melhor time disponível e a gente vem, desde que o Diniz chegou, no primeiro jogo contra o Melgar, ainda era o técnico Fábio Carille. Desde então o Diniz chegou, a equipe tem evoluído e eu acredito que realmente o Vasco consiga vencer tranquilamente hoje. Mas aqui no estádio, Fernanda, a gente pode ver aqui o gramado, por exemplo, está em boas condições. Os funcionários acabaram de passar agora conferindo os últimos detalhes. Então a gente, para reforçar, né, a qualidade, garantir um bom espetáculo hoje à noite. E clima de Copa, Fernando. Os funcionários também aqui estão apreensivos, já esperando a noite de hoje. É uma partida decisiva e que vale vaga para o play-off, né? O Vasco atualmente é o terceiro colocado, precisa vencer para garantir essa vaga. Ô Daniel, te fazer uma pergunta, o Vene falando aqui. Você viu movimentação de torcedor preparando algo especial, mosaico, algo diferente para a noite de hoje? Ainda não, Vene. Por enquanto a gente está vendo as faixas colocadas atrás do gol, como eu mostrei. Acaba de chegar, Vene. Tô vendo aqui agora uma movimentação da pessoa entrando. Vem alguma coisa boa por aí, ó. Terra tá mostrando agora. Boa, o Terra tá mostrando também hoje aí, a Vene. torcida vai ser o diferencial, né, do Vasco da Gama. Jogar contra o Vasco em São Januário. Não, mas eles estão entrando com mesa, hein, ô Daniel? Eles devem ser, talvez, a galera que vai estar fazendo os ajustes da operação, né? É muita gente, é muito detalhe. Isso, isso, Fernanda. Não é, ô Dani? Você que tá aí mais pertinho, você pode dizer, né? Essa galera que tá entrando aí, na verdade, deve ser da operação aí do estádio, não? Isso, exatamente. A galera da operação montando as coisas. Estão na arquibancada também, lá em cima. Estão chegando aos pouquinhos aqui, então começa a ter uma movimentação maior, as pessoas estão entrando no estádio aos poucos. Daqui a pouco a gente deve ver mais torcedores chegando por aqui também. Muito bem, olha aí na tela, sua tela tá cheia, a tela, Daniel. Uma pessoa da Comebol que está assistindo o nosso programa falou, Vene. por curiosidade, se você quiser falar, o uniforme do Vasco da Gama para hoje. Porque muita gente gosta de saber. Muito legal, eu adoro. Camisa tradicional, né? A preta com a faixa cruz de malta, short branco e meião preto. Esse vai ser o uniforme. Muito bem. Aí. Esse vai ser o Vasco hoje recebendo o Melgar pela Sul-Americana. Cadê? Bota a imagem rapidinho lá pra gente terminar. A gente vai fechar o link com o Daniel agora, o Big Thunder? Qualquer coisa a gente volta, mas Daniel fica lá. Esse é o momento que a produção fala assim, qualquer coisa a gente volta. Aí o menino fica em pé lá. Entendeu, Vene Casagrande? Você já ficou? Você já ficou em pé várias assim? vezes. Ah, o menino fica em pé. Cadê? Bota o Daniel aí. Ô, Daniel, o povo falou que você vai voltar, tá? Mas pode ser que não volte, que depois negócio de espelho, correu o assunto. Então relaxa. Palmas. Alex, bate também palmas. Daniel arrasou. Vou ficar sentado aqui na arquibancada, Fernanda. Isso, Dani. Arrasou no seu primeiro ao vivo do SBT Esporte Rio. Ainda pegou sombrinha, pô. Pelo amor de não Deus, é, Vene? Pegou mole, pô. É ou não é, Vene Casagrande? Olha lá, aqui, olha lá, ó. Aí, ó. Agora ele já sentou, sabe o quê? Sabe quando tu sai da prova? Que você sente e fala, ai, já fiz a prova, Alex. Já tirei 10, agora eu tô só esperando meus amigos terminarem a prova também. Aí, chegou até lá. Esse é Daniel Dutra. Parabéns, Dani. Foi ótimo, viu? Boa, um Dani. beijo pra você. Você fica aí, qualquer coisa diferente, você chama Obrigado, a gente que a Fê. gente vai direto pra você, tá bom? Vene Casa... Vamos lá, hoje tem fogão. Alex. Oswaldo fala isso. Barão, o Vasco não tem time para 3 competições. Beleza, Oswaldo. Eu concordo com você. Eu concordo. Mas você precisa concordar comigo. O seguinte. Primeiro, o Vasco tem que ganhar hoje. Por quê? Porque sabe qual vai ser o time do Vasco na sequência da Sul-Americana? Sei, tem uma janela. Você sabe qual vai ser a sequência do Vasco na Copa do Brasil? Não sei, tem uma janela. Então, o Vasco tem a possibilidade de se reforçar na janela. Porque a sequência da Copa do Brasil só vai acontecer em julho. A sequência da Sul-Americana só vai acontecer em julho. Então, o Vasco pode ter um time melhor. E se você está abrindo mão precocemente da Sul-Americana, sem saber o que vem pela frente pela Copa do Brasil, a Copa do Brasil, ela será definida através de sorteio, o adversário do Vasco. Você não sabe contra quem o Vasco vai jogar. Ou seja, você está abrindo mão de uma Sul-Americana confiando
que o Vasco vai disputar até o final uma Copa do Brasil sem sequer saber o adversário do Vasco na Copa do Brasil? Gente, não tem nenhum cabimento o Vasco abrir mão de uma Sul-Americana. Nenhum. Porque eu volto a falar, é o prestígio do Vasco que está em jogo. É a história do Vasco que está em jogo. E quem está com a camisa do Vasco tem que honrar a história. Tem que entender que esta Copa Sul-Americana que o Vasco está disputando é uma competição internacional e que o Vasco foi o primeiro campeão internacional do mundo. Do mundo. O título de Sul-Americano que o Vasco ganhou, lá no final da década de 40, foi o primeiro título internacional da história de um clube. Hoje você tem uma Copa Sul-Americana originária lá da década de 40. E foi o Vasco quem foi campeão. E aí o Vasco já conquistou Libertadores, e aí o Vasco já conquistou uma Mercosul, e você vai pegar toda essa história no lixo, colocando um time sub-20, ou abrindo mão da competição? Você tá louco, meu irmão. Você tá louco, você não sabe a história do Vasco. E é muito mais fácil ganhar uma Sul-Americana do que a Copa do Brasil. Ou alguém tem dúvida disso? Alguém aqui tem dúvida disso? Pô, o que há? Ó, vou lá na Live Pix, hein? Tudo de ontem. Tudo de ontem. Ah, agora chegou. Beleza, muito obrigado. Bom dia, Baran. Ótimo seu trabalho. Obrigado pelo carinho. Valeu demais. Mandou R$10 para ajudar a cobertura lá em Munique, lá na Alemanha. Obrigado. Vou falar aqui de novo para a galera, gente. Vamos lá. Torcedor. Tô botando aqui no chat. A Live Pix. É só clicar na Live Pix e mandar sua mensagem. Só isso. Pode ser por escrito, pode ser em áudio. Eu vou botar na tela das duas maneiras. A sua voz na tela, aqui, ou a escrita. Eu tô indo, torcedor, para a final da Champions League. Vai ser a minha quarta final de Champions. Quarta. E assim como eu fiz em Londres, porque nas outras duas eu não tinha canal de Vasco, quando eu fui para Paris e para Istambul, mas em Londres, foi você que mandou, Fábio? Você não botou o nome lá? Obrigado, Fábio. Obrigado pelo carinho. Ó, Superchat está liberado também, hein? Superchat está liberado também. E por gentileza, vocês deixaram o like? Todo mundo deixou o like aí? Deixa eu sentir aqui o dedo de vocês. Ih, 114. Gente, vamos de like. Mete o dedo no like, Vamos lá, galera. Assim como eu fiz em Londres, eu vou fazer os programas na rua, lá em Munique, pegando torcedores do Vasco, colocando o torcedor do Vasco para falar, mostrando torcedores do Vasco, entrevistando jogadores falando de Vasco. Eu fiz grandes matérias lá em Londres, uma delas com o Mauro César, rubro-negro, que acabou tendo uma repercussão gigante quando ele falou sobre a grandeza e a força da torcida do Vasco. Então, é muito bacana, cara, a gente ter alguém representando o Vasco lá em Munique, na Alemanha. E eu não estou vendendo algo que eu não faça. Eu fiz isso na última. Eu fiz isso em Londres. E farei também em Munique. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que enfrenta hoje o Melgar pela Copa Sul-Americana, precisando da vitória para a classificação. Deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que você acha desse jogo, o palpite, o placar, Verratti escalado aí. O Vasco tem que ir para cima para fazer um belo jogo e sair com a vitória em São Januário. Deixa aí sua opinião, seu comentário, placar, palpite. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!